Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Alexandre, Pai. Usa ele, Senhor, que ele possa falar da sua parte, Senhor. Que ele possa, Senhor, trazer palavras de vida aqui, Senhor, um ensinamento profundo, direto do seu coração, Pai. Que essas palavras caiam em terra fértil, ó Deus, que elas caiam aqui, Senhor, para crescer, virar, Senhor, verdadeiras videiras, Pai, frutificando em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu brother. Amém, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Finalmente já morando em Curitiba. E nós temos falado, sobre ouvir a voz do Espírito Santo, sobre ser guiado pelo Espírito Santo. O Kleberson começou esse assunto, vai trazer mais. E hoje a gente vai falar dentro do mesmo assunto. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Salmos 25. Na verdade, esse tema de como ser guiado pelo Espírito Santo é tão amplo, tão profundo e tão tudo, tão central, tão parte essencial da nova aliança. E hoje nós vamos falar no aspecto de ouvir o Espírito Santo, mas de ouvir a revelação daquilo que ele tem para nós em sua aliança, para aquilo que ele, porque existem coisas, que ele nos deu em Cristo, e que ter essas coisas por direito é uma coisa e ter na experiência de vida é outra. Então nós vamos falar sobre isso nesse aspecto, sobre ouvir o Espírito Santo nesse aspecto. Então, eu vou ler alguns versos do Salmo 25, e eu queria que os irmãos em casa lessem o Salmo 25, só que junto com João de 14 a 17. E vai fazendo um paralelo, quando Jesus fala que ele vai enviar o Espírito, ele vai ensinar a guardar todas as coisas, ele vai vos fazer lembrar do que eu já tenho dito, ele vai ser o vosso ajudador, o vosso consolador. Então leia esse texto à luz do que Jesus fala em casa. Mas hoje, verso 4, diz assim: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Aí o verso 9: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Sermão do Monte. Todas as veredas do Senhor, aleluia, são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. Olha esse verso. E a sua descendência herdará a terra. Lembra das recompensas eternas? Tudo está interligado com o tribunal de Cristo, irmãos. E aí, o verso 14, que é o centro do que eu quero falar. A intimidade do Senhor, eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. A intimidade do Senhor, em outras versões fala o segredo do Senhor, é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, meus irmãos, uma coisa é você saber assim, eu estou na nova aliança, aleluia, glória a Deus. E você, se você entregou sua vida a Cristo, de fato você está, tudo
tudo foi consumado na cruz, e a Bíblia fala que nós já temos nas regiões celestiais toda a sorte de bênção espiritual, amém, irmãos? Agora, outra coisa completamente diferente é você obter a revelação que essas bênçãos virá verdade no seu dia a dia. E a Bíblia fala que isso é para aqueles que temem ao Senhor. Aí ele fala intimidade. Então ele nomeia intimidade como revelação dos segredos do Senhor. Aquele que tem intimidade com Deus é aqueles que vão recebendo, né, a palavra do Senhor revelada. E eu queria hoje explicar um pouco mais. Eu acho que todos aqui já ouviram falar de Logos e Rema, amém? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu falar de Logos e Rema? Ok, não tem problema. Coloca aí, irmão Douglas, o Romanos 10, 17. Não é o Douglas mais, né? Romanos 10, 17. Assim é que a fé vem. Irmãos, coloca outra versão, irmão. Os irmãos colocam uma versão que quebra o esquema aqui. Isso, pode ser essa. Consequentemente, a fé vem pelo se ouvir a mensagem. Em outros textos para ouvir a palavra. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Né? Em outra versão está, a fé vem pelo ouvir a palavra, em outras, a pregação, a palavra e a palavra de Cristo. Então, no original, a primeira mensagem, a mensagem e a mensagem, ou palavra e a palavra, a primeira vez que aparece é logos, que significa toda a palavra escrita. E a segunda é rema. Rema, no grego, significa palavra que sai da boca. Então, é mais ou menos assim. Vamos supor que tinha um mês que eu não vi o Juliano, mas eu encontrava com o Anderson, e o Anderson, toda vez que eu encontrava, falava assim: ô irmão, o Juliano gosta muito de você, cara. Ele falou para você ir um dia na casa dele, que vai rolar um pastel lá e tal. Beleza. Eu posso não acreditar muito e nem ir, porque eu estou ouvindo algo que o Juliano teria dito de um terceiro. Esse é o Logos. Mas vamos supor que eu estou no centro de Curitiba e por acaso encontro o Juliano, ele vem me dá um abraço, fala: ô irmão, eu gosto tanto de você, vai lá em casa quarta-feira que vai rolar um pastel. Aí eu ouvi uma palavra que sai da boca dele, não é outro falando, eu ouvi dele e ele falou para mim. Vamos supor que eu falasse assim: quarta-feira, né, eu vou e encontro o Renan na rua e falo: mano, quarta-feira eu vou lá na casa do Juliano porque ele me chamou. E aí ele vai também. Só que a palavra não foi para ele. O rema, ele é para uma pessoa específica e que sai da boca do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. No original é rema. O que Jesus está falando: o que vai te sustentar é a revelação do segredo. É o que o Salmo 25, 14 diz, que quem ama o Senhor, ele vai ter intimidade e o Senhor vai revelar os seus segredos. Então, se você quiser ir comer pastel na casa do Juliano, né, você tem que ouvir dele também. Está entendendo a comparação? Então, deixa eu explicar o que não é o rema.
Vamos supor que você cresceu numa igreja muito tradicional e que acredita piamente que os milagres e as curas ficaram para trás, que era só no tempo dos apóstolos. E aí você é dessa igreja, você ama o Senhor com toda a sua sinceridade, mas você acredita também que Deus não faz milagres hoje. E aí um dia você vai em outra igreja, ou vem outro pregador falar, e ele vai te ensinar na Bíblia que os milagres são para o dia de hoje. Aquela pregação, quando você ouve, te traz muita luz e clareza sobre o que realmente diz Deus na sua palavra. Mas isso não é o rema. Você foi esclarecido de uma coisa que você não sabia, mas você ainda é o Renan, que a palavra foi para mim. Ele não recebeu o convite ele não tem um pastel garantido. Ele conhece, ele já sabe o conceito verdadeiro a respeito de Deus, de que Deus cura, de que as curas são para hoje, porque um irmão abriu a palavra e falou assim de uma forma assertiva, de uma forma que não deixa dúvida, que Deus cura hoje, e você comprou essa ideia já, né? Você sabe que na casa do Juliano tem pastel, mas você ainda não tem o pastel. E aí, um dia, você fica doente. E você começa a meditar naquela palavra que o irmão trouxe um dia de cura. E você começa a meditar, e o diabo começa a lançar dardos na sua mente, mentira, mas isso não é para você, né? Você não merece isso. E aí você vai para a palavra, começa a confessar a palavra, proteger a sua mente, derrubar os dardos inflamados do inimigo. Você começa a cavar no lugar da intimidade, no lugar secreto, e chega um momento que o Espírito Santo fala com você, você está curado. Ou então ele fala um texto da palavra, Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele simplesmente fala aquilo com você. E a maioria das vezes não é uma voz audível. A gente estava comentando sobre isso no nosso grupo lá, e a Anaí falou assim, essa semana eu estava com uma treta muito grande, e eu fiz isso aí, eu entrei, fui orar, fui buscar a Deus, eu não ouvi uma voz não, mas eu senti uma paz, assim, que eu tinha certeza. Então, esse é o rema. Aí, o Renan começou a andar na rua, e também encontrou o Juliano. Aí ele ouviu, ô irmão, vamos lá também comer o pastel. Aí ele ouviu a palavra que sai da boca. Uma coisa é a palavra, ouvir a palavra, o logos. E outra coisa, ouvir o logos é você saber que tem uma pastelaria na casa do irmão. Ouvir o rema é quando ele te convida. Então, ele só vai convidar com uma certa intimidade. É isso que a Bíblia fala. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, aos quais ele convidará para ir lá comer o pastel. Está entendendo? Aos quais ele vai revelar a sua aliança. E a Bíblia diz ali que então isso gera uma fé. O que é a fé? Eu posso pegar meu carro e ir lá na fazenda do Rio Grande, que é certeza que vai rolar um pastel. Então, a fé é a certeza. Você já sente o gosto do pastel na boca antes de pegar a BR. Está entendendo, irmãos? Então, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra escrita, ou seja, a fé vem quando você viu o anúncio dele lá no Facebook, você sabe que tem uma pastelaria lá, mas isso não adiantou. Ter uma pastelaria lá não garante um pastel para você na faixa. Mas quando ele te chama, irmão, eu gosto de pregação assim, cheia de indireta, né? mas quando ele te chama,
porque só o anúncio lá no Facebook é para a humanidade inteira. Se um cara lá no Japão vê o anúncio e falar, meu Deus, que pastel gostoso, se quiser pegar um avião, ele vem, é para ele também. Se o ímpio, se um cara que cometeu os piores pecados do mundo, se ele lê a palavra é para ele. A revelação da palavra é outros 500. Então, Jesus está falando que a gente vai viver pela palavra revelada. E a palavra revelada aqui é a palavra que sai da boca. Né? Então, eu acho que cada um aqui tem várias experiências. E na minha experiência é assim. Deus, isso é todo dia, irmãos. Né? Todo dia você vai experimentar algum nível de rema, algum nível do Espírito Santo comunicar alguma coisa no seu interior, seja para amá-lo, seja para você se arrepender, seja para ver alguma provisão de Deus, algum milagre. Em qualquer área, Deus pode produzir, o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Mas vai ter algumas coisas marcantes. Né? Eu conheci um irmão lá em Vitória, chamado Derones, que um dia lá num grupo familiar que eu estava participando, ele disse que ele tem escrito, acho que não sei se era 7 ou 9 experiências tão profundas com o Espírito Santo, de revelação, assim, de rema, assim, tão grande, que aquilo meio que ia norteando a vida dele. Então, aquilo que você for vivendo, anota. Quanto mais profundo, quanto mais marcante, sabe, não deixa passar. Eu lembro uma vez que foi em 2018, e eu já tinha tido, assim, na época, várias experiências porque, assim, na década de 90, a gente ouvia muito uma irmã chamada Valnice Milhomens, e a gente lia muito os livros do Kenneth Hagin. E esses irmãos falavam de um princípio que é entrar no reino do Espírito e não sair até você obter a resposta. Até chegar na experiência da Naí, que é experimentar a paz que excede todo o entendimento. Então, várias vezes na minha vida, eu me trancava no quarto e ficava lá horas. E você fica no começo parecendo que não vai dar certo, que você não percebe nada, a não ser a própria dificuldade, mas você permanece em oração, em adoração, oração em línguas, e chega um momento que você toca no âmago do Espírito e ele traz essa palavra rema. E essa experiência de 2018, né, até então eu já tinha tido várias experiências dessas, e todas elas requereu, assim, eu ficar lá muito tempo trancado no quarto, às vezes horas, para eu conseguir tocar nessa realidade. Porque ninguém de si mesmo consegue produzir o rema. É a voz que sai da boca do Espírito. Não é a palavra escrita que um dia procedeu da boca dele. Mas está lá registrada, é o anúncio do Facebook, que está para todo mundo. Mas é quando você recebe aquele convite dele. Quando ele torna vivo aquela verdade dentro de você. Isso é o rema. Então, nesse dia, eu estava com uma dificuldade financeira tão grande que eu cheguei no limite do extremo, do limite que não dava mais para não ter uma solução. E eu falei assim, eu vou fazer esse negócio de me trancar no quarto e só sair quando eu obter a resposta. E isso era de manhã, eu acho que, não sei se 6 ou 7 horas da manhã, não lembro exatamente. Eu sei que eu me preparei para orar e eu já sabia, assim, que se alguém me chamasse não ia rolar, que eu podia ficar lá 1 hora, 2 horas, o tempo que fosse, que eu não ia sair. Só que, irmãos, nesse dia, quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou dentro de mim o seguinte: por que você não anda sobre as águas? Aí aquilo foi trazendo uma paz no meu coração,
Só que a minha mente entrou na jogada. Falou, isso aí é a influência do evangelho da prosperidade, né? As coisas de Deus não são assim, você tem que ficar horas aí. O Espírito Santo não dá um rema assim, de graça assim. Só de você já, sabe, entrar na sala, ele já te dá. Isso é influência, né, do evangelho da prosperidade. E aí eu deixei dissipar aquela paz, porque a minha mente entrou no meio do caminho. Mas 1 segundo depois, irmãos, o Espírito Santo falou assim, você sabia que eu andei sobre as águas? Por que Jesus andou sobre as águas, irmãos? Aquilo gerou um rema tão forte que eu sabia que a minha situação tinha sido resolvida. Não veio um profeta falar, eis que te digo que hoje eu vou te mostrar a minha solução. Eu não abri a Bíblia e caiu num texto lá de mostrar a solução. O Espírito Santo não falou assim qual que seria a solução. Ele só falou, eu andei sobre as águas e você pode andar sobre as águas também. Quando passou 1 hora, um cara me ligou e esse cara falou assim, olha, tem um serviço em Goiânia que a gente estava prospectando há muito tempo, que eu já tinha até perdido a esperança, mas saiu esse serviço. Eu vou te mandar a passagem de avião, você vem para cá amanhã, ou era no mesmo dia, não sei. Eu sei que eu peguei o avião e fui para lá. Aí a gente foi negociar e tal, os termos, e eu achei que o cara ia depositar no mesmo dia, e eu precisando de dinheiro, e não depositou na terça, nem na quarta. Quando foi quinta-feira, eu fui olhar o saldo e tinha 10 mil reais na minha conta, depositado pelos caras. Passou 2 meses, eu estava num café com aquele irmão, e ele me disse o seguinte, olha, naquele dia que eu te liguei, o serviço não estava fechado ainda, mas eu estava, 1 hora antes eu estava orando, e o Espírito Santo me falou o seguinte, liga para ele, manda a passagem de avião e fala que o serviço está fechado. Então, para mim, para outra pessoa isso pode não ser nada, para mim foi uma experiência tão forte, que outras vezes, né, lembra quando Davi foi enfrentar Golias, ele não falou assim, Deus me falou agora que eu vou derrubar esse gigante. Não, ele falou, eu já matei um leão, eu já matei um urso, e Deus vai me entregar esse incircunciso nas minhas mãos. Então, esse caminhar com Deus vai produzindo um conhecimento a respeito de quem Deus é, através dessa revelação, através, né, dos convites que o Espírito Santo faz no seu coração para ir lá comer o pastel, ou para ir lá ser curado, ou para receber a provisão financeira, ou para receber qualquer milagre que seja, que você vai conhecendo quem Deus é. Chega uma vez que aparece um Golias, isso aí eu já passei por isso aí Deus já me entregou nas minhas mãos. Então, a revelação da aliança vai te capacitando para andar em quem Deus é, para andar nas verdades da aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Agora, para aqueles que já ouviram falar de logos e rema, eles têm às vezes dificuldade de entender o que é o rema e muito mais dificuldade de entender o que é o logos. Eu já vi, por exemplo, pessoas assim, irmãos, presta atenção, eu já vi irmãos dizer assim, a gente não tem muito esse negócio de estudar a palavra não, a gente, né, não estuda muita palavra, o que vale é o Espírito Santo, a gente tem o poder do Espírito Santo, tá bom. E parece uma coisa muito certa, né? Porque a gente está falando de ser guiado pelo Espírito Santo, Ele que revela, Ele que cuida, Ele que é o advogado, Ele que é tudo. Então, para que eu preciso de outra coisa? Mas é interessante que quando, em Gênesis 1, quando Deus vai criar todas as coisas, a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E só precisa do Espírito, né? Mas o Espírito não fazia nada.
O Espírito Santo não tomou uma ação até que, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E se você ler Gênesis 1 até o verso 14, aparece pelo menos 5 vezes a expressão, e disse Deus. Então, o Espírito Santo, ele só age em conformidade com a palavra. O Espírito Santo vai te revelar, mas ele vai revelar em cima da palavra escrita. Ele não vai te dar uma outra revelação de algo que vai contra a palavra, de uma promessa que não está na palavra. Então, a palavra é o guia. É interessante que esse texto, né, lá de João 1, que fala, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, no original, é logos. Então a Bíblia diz, no princípio era o logos. E o logos estava com Deus, e o logos era Deus. E o logos se fez carne e habitou entre nós. Aí quando chega no verso 16, ele vai dizer o seguinte, e da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. O que é graça sobre graça? É conhecer e continuar conhecendo a Cristo. Eu recebo revelação hoje, mas recebo amanhã, mas recebo amanhã. Então Jesus fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, sem o logos de Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né, sobre essa questão de ouvir do Espírito Santo, em outra ocasião nós vamos falar assim, sobre oração em línguas, sobre adoração, sobre aprender a ficar em silêncio, né, que sem isso, sem a presença do Espírito Santo, não vai adiantar nada. Mas hoje eu quero falar no foco da palavra. Sem a palavra também não vai adiantar nada. Então, né, vamos abrir aí em João 5, 39. Põe aí, irmão. Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está ficando claro? Está ficando com alguma dúvida? João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, aqui é o mestre, né, que está falando, o próprio Senhor Jesus, examinai as Escrituras. Eu já vi gente dizendo assim, o logos é a letra, é só o que está escrito, a Bíblia diz que a letra mata. E aí o cara usa isso como desculpa para não ler a Bíblia. Né? E ele vai tirando tudo do contexto, e Paulo lá está falando assim, né, quando ele diz que a letra mata, ele vai traçando um paralelo entre o ministério da morte, que ele chama o ministério da lei, e o ministério da graça. E aí ele diz que, o que ele está dizendo ali, é que toda vez que você lê as Escrituras com a lente da lei, aquilo vai matar. Mas quando você lê com a lente da graça, aquilo vai trazer vida. O Espírito vivifica. Então, o problema todo é que, assim, muitos de nós se convertem e não têm uma perspectiva real do que é as Escrituras. Então ele fala assim, eu era da Seixinoe e lá tinha um livro da Seixinoe. Agora, né, entrei na religião dos crentes e tem lá o livro deles lá. E agora eu tenho que ler, né? Tem que ler isso aí. É ruim, mas eu tenho que ler. E aí o cara faz uma lista de coisas que ele deve fazer, que ele acha correto, e uma delas lá está ler a Bíblia. Aí ele, com muito sufoco, no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai ficando cansado, e aquilo parece que é ruim, que não acaba mais. E aí, quando chega no verso 31, e viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom, houve tarde de manhã, o sexto dia, aleluia, acabei.
agora eu sou um crente legal, que Jesus gosta porque eu li a Bíblia com muita disciplina. Essa é uma perspectiva errada, irmãos. A Bíblia é um dom, um presente, é o presente mais valioso que a humanidade tem. Então, se você consegue enxergar a Bíblia como um presente que Deus te deu, você não vai ler com essa atitude. Não é questão de disciplina, é questão de amor. E aí, para a gente concluir o nosso raciocínio, eu queria abrir no Salmo 1, que é a verdadeira atitude diante da palavra, né? O que ela vai produzir nas nossas vidas. Diz assim, vou ler aqui na minha versão revista atualizada, irmão, por favor, se tiver aí. Coloca aí Salmo 1, ARA, né? Almeida, revista atualizada. Só tem essa? E o Google? No Google tem, irmão. Não, tá bom. Então presta atenção na leitura. Esse também Salmo 1, eu tenho certeza que os irmãos sabem de cor. Diz assim: bem-aventurado, né? Bem-aventurado é bendito, feliz. Está falando de um homem que encontra a plenitude da vida, um homem que se torna alguém feliz, próspero, segundo o caminho de Deus, segundo o conceito de Deus. Ele fala, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. De novo, falando do tribunal, né? Nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aqui, ele está falando de um cara, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um povo, que é feliz, que é próspero, que é bem-aventurado, que é bendito. E aí ele vai contrapor dois caminhos. Aí ele fala assim que esse homem, ele nega o caminho dos ímpios, a roda dos escarnecedores e o conselho dos ímpios. E eu sei que a gente muitas vezes lê esse salmo assim de uma forma muito tradicional, e a gente acha que roda dos escarnecedores é lá no bar, que tem gente bebendo, escarnecendo e falando besteira. E aí, eu quero te dizer que não é isso, irmãos. Todo o conselho do ímpio é tudo que vem contra a palavra de Deus, contra as verdades de Deus. Eu queria te fazer um desafio. Lê o Salmo 1 e 1 Coríntios de 1 a 4 junto, porque lá Paulo vai contrapor a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Ele fala assim, que a sabedoria de Deus é loucura para os que estão no mundo. E a palavra lá para loucura é idiotice. O que ele está falando assim, é que as pessoas que estão no mundo, ele olha para a gente e fala, esses caras são uns idiotas. Acorda 7 da manhã para ir no culto às 9, para ouvir um blá 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 lá qualquer. 1 Coríntios de 1 a 4. Capítulos 1 a 4. Em caso você lê e vai sublinhando assim, sempre que ele fala de sabedoria de Deus e sabedoria do mundo, e compara com o Salmo 1, com o conselho do ímpio e aqueles que amam a lei do Senhor. E eu sei que quando ele fala que bem-aventurado os que amam a sua lei e nela medita dia e noite, eu sei que tem muita gente que vai pensar assim,
Ah, isso aí não é para mim não. Eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. Para que eu vou meditar na lei? Se você pensa assim, você está lendo a Bíblia na letra. Porque, deixa eu te falar uma coisa. A palavra para lei, no hebraico, é Torá. Então, a lei de Moisés, eles chamavam de Torá. Só que Torá, no hebraico, não significa lei, significa ensino. E naquele tempo, o ensino de Deus para eles era, de fato, aqueles mandamentos da lei. E eles faziam bem de seguir. Todos, inclusive as leis do sacrifício e tudo, e Levíticos e tudo. Né? Aí lá mais na frente Paulo vai falar que aquilo foi necessário para conduzir a humanidade a Cristo. É um aio que nos leva a Cristo. Né? Então era o ensino de Deus para eles. Mas é interessante que lá em Atos 2 diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Se você pegar o Novo Testamento, Atos, na versão hebraica, vai dizer que eles permaneciam na Torá dos apóstolos. Então quer dizer que então eu vou jogar os apóstolos fora porque está falando de lei dos apóstolos. Não, ensino dos apóstolos. Torá é ensino. Então, quando você lê, não é na máscara, não na lente da lei, mas na lente da graça, você, quando fala lei aqui, você vai entender que é a lei do Espírito da vida. Amém, irmãos? Em Cristo, você vai entender que é o ensino dos apóstolos, que é o ensino que nós, como igreja, devemos permanecer. Então, qual que é o ensino de Deus? Pedro diz que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, ou seja, ela é a palavra de Deus e ela é proveitosa para ensinar. Então, e Paulo lá, naquele texto que ele fala da letra, né, que mata, ele fala que quando os judeus religiosos leem Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, fala que existe um véu nos olhos dele, e aí eles estão lendo no ministério da morte, porque eles leem com esse véu, só conseguem enxergar a lei. Aí ele fala, mas quando eles se convertem, Deus remove o véu. Então, quando Deus remove o véu, aquela escritura que ele estava lendo se torna não letra, mas se torna vida, porque ele lê com o entendimento da graça. Então, Levíticos vai revelar a graça. Né, tem um irmão que me influenciou muito, chama Daniel Juster. Ele é um irmão judeu, que ele já tem 40 anos de ministério, e ele é um apóstolo assim no meio dos judeus, né? Tem várias igrejas de judeus convertidos a Cristo nos Estados Unidos e em Israel, que ele é como se fosse um apóstolo, assim, ele que plantou, ele que treinou os caras. E ele diz que quando ele era jovem, foi para o seminário, acho que era um seminário presbiteriano, ele falou que ele tinha um pastor lá tão apaixonado pelas Escrituras, pelo Velho Testamento, que ele conseguia ler sem a máscara, ele conseguia ler sem o ministério da morte, ele conseguia ler em Cristo, né? Ele conseguia ler no novo homem, ele conseguia ler sendo Cristo a chave da interpretação. E esse cara escreveu 2 livros na época. Um chamava O Evangelho de Moisés. Como assim? Será que é possível ler o Velho Testamento e ver um Evangelho? Será que é possível ler Levíticos, Número, Deuteronômio, Êxodo e ver o Evangelho? É, irmão. Se você não lê com a lente do ministério da morte, que é a letra que mata, mas se você lê como Cristo sendo a chave da interpretação, você vai ver o Evangelho lá. Né? Porque quando o homem caiu, Deus já falou para Eva, a sua semente, a serpente vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a cabeça. Isso já era a proclamação do Evangelho. Então, e aí esse cara também escreveu um outro livro chamado A Graça Revelada em Levíticos. Mas lá só fala de animal, de mata o animal, sacrifica, queima, faz de dia, se não for assim, faz assado, se não fizer, sabe? Como que você vê a graça num negócio desse? Se você lê sem a lente do ministério da morte,
mas ler no Espírito, com Cristo sendo a chave para a interpretação, aí você vai ver a graça nas Escrituras todas. É por isso que Hebreus diz que hoje o Pai nos fala pelo Filho. Então aqui está dizendo que, está entendendo o que significa meditar na lei? É meditar no ensino de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mas lendo com as lentes da graça. Porque se você lê com a lente da lei, mesmo se você ler o Novo Testamento, aquilo vai ser letra que mata. Não interessa se você está lendo o Velho ou o Novo, mas se você lê com as lentes certas, é que vai ter vida ou não. E aí ele fala, né, do conselho do ímpio, que lá em 1 Coríntios 1:4 é a sabedoria do mundo, que a Bíblia fala que é loucura para Deus. Então, como eu falei, a gente acha que o conselho do ímpio está lá no bar, mas não, irmãos. O bar pode ter conselho do ímpio lá, mas lá é o de menos, porque o cara que está bêbado lá, a gente não dá a mínima pro cara. Mas sabe onde vem o conselho do ímpio hoje? Deixa eu te falar, vem no Jornal Nacional, vem no Telejornal da Record, vem muitas vezes no prontuário médico, vem no diagnóstico que você recebe, vem em tudo aquilo, em todo tipo de pensamento e sofisma que nos faz ir contra a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos armas poderosas em Deus para destruir todos os sofismas, para apagar as setas do diabo e para a gente trazer a mente cativa à obediência de Cristo. Essa mente cativa à obediência de Cristo é a mente que não aceita o conselho dos ímpios, que não aceita tudo aquilo que produz uma fé frágil, falta de fé, tudo aquilo que produz desesperança, né? Se você for assistir o Jornal Nacional, o Fantástico hoje, por exemplo, tudo que sai lá de notícia, você já viu. Né? Uma das notícias mais faladas no mundo, uns anos atrás, foi a morte do Michael Jackson. Saiu no Twitter primeiro. Né? Quem tinha Twitter viu muito primeiro. Quando saiu no Jornal Nacional, não era news, era velharia. Né? News é coisa nova, né? Então, quando sai no Jornal Nacional, já virou velhice, porque você já viu no Twitter há muito tempo. Mas o que está no Jornal Nacional que é novo? É a desesperança. É aquele negócio, o negócio vai ficar feio. Teve tiroteio lá na favela, teve não sei o quê, né? Teve incêndio não sei aonde. Então, ele vai produzir falta de esperança. Esse é o conselho do ímpio. Né? O Clebson fala que quando ele recebeu o diagnóstico médico lá, ele decidiu não crer. E no final das contas, Deus trocou a artéria dele. Então, é bem-aventurado o homem que não aceita a mentira do diabo. Porque quem é ímpio? Quem é o pai da impiedade? O ímpio mor. É o próprio Satanás, irmãos. Quando a gente está ouvindo o conselho dos ímpios, a gente está ouvindo as mentiras de Satanás, que elas vão ser contra o ensino de Deus. E se você fizer um comparativo aqui com 1 Coríntios 1:4, Paulo, no ápice lá, ele fala assim: mas a cruz é loucura para eles, mas para nós ela é o poder de Deus e ela é a sabedoria de Deus. Então você vai ver que o conselho, o ensino de Deus, ele vai apontar para a cruz. Mesmo você lendo Levíticos lá, né, como que a gente saberia, quando João fala assim, esse é o Cordeiro de Deus, como a gente saberia o que significa Cordeiro de Deus se a gente não tivesse o Velho Testamento? É ou não é? E assim, tudo, se a gente for meditar com a chave correta da interpretação, que é Cristo, a nossa meditação vai começar a produzir revelação para nós. E é tudo, irmãos, cada detalhe. Né? Eu estava falando para o Juliano essa semana, que, né, o próprio tabernáculo, né, o teto dele, ele tinha 5 vigas assim que sustentava, né, era uma tenda. Se não tivesse as vigas, obviamente ela ia cair. E as 2 vigas dos lados, ela só ia até ali num pedaço, ela não ia de fora a fora, ela ia dali para frente e daqui para lá. Só que tinha uma viga que ela ia assim, ó, de fora a fora.
E era 5, irmãos. E quando a gente vai para Efésios também, são 5 ministérios, e a gente vê 4, né, que não vai assim, de fora a fora, mas a gente vê o apóstolo. Então você começa a meditar e começa a perceber a obra de Deus, como é que funcionam as coisas. Então a palavra de Deus vai produzindo riqueza para a gente ver as coisas, porque no Novo Testamento quase tudo é invisível. Então, por exemplo, se eu falar assim, o Juliano é evangelista, beleza, mas eu não vejo isso, né? Assim, eu só vejo se ele pregar o evangelho. Mas ele não tem uma medalhinha assim da ordem dos pastores de Jesus, dizendo que, sabe, se falar os versos sacerdotais, a armadura do Espírito, tudo é invisível. Aí, o que Deus fez? Deus abriu os céus para Moisés e mostrou um modelo para ele. E falou assim, faz tudo conforme o modelo. Porque lá na frente os meus servos vão ler essa maquete e vão ver como é o meu edifício. Está entendendo? E aí ele fala que esse bendito homem aqui que rejeita as mentiras do diabo, rejeita todo o conselho do ímpio e ama a palavra de Deus, aí ele fala que ele medita nela dia e noite. Então é o poder da meditação na palavra. Então ele medita, ele não é que aquele cara assim, eu vou ler a Bíblia aqui, eu não gosto de ler, ainda mais a Bíblia, que é essa linguagem aqui difícil de entender, mas eu vou ler por disciplina. Não, ele ama meditar na lei de Deus, no ensino de Deus para nós hoje, no ensino apostólico. Né? Quando Jesus fala assim, examinar as Escrituras, não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinha Gálatas, não tinha Efésios, não tinha nada escrito. Só tinha de Gênesis a Malaquias. E ele está falando, essas Escrituras, elas testificam de mim, e o poder da vida eterna está nela. Então você quer obter aquela palavra revelada que só o Espírito Santo dá, que é aquele convite para ir para o pastel, para ir para a cura, para ir para o milagre, sabe, aquele convite do Espírito Santo para andar nas verdades da nova aliança, você tem que amar as Escrituras. E aí ele fala assim, ele será, estou acabando, irmãos, ele será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem e dá o seu fruto no tempo certo. E aí isso me fez lembrar essa semana do lance lá da figueira, da história lá da figueira, que Jesus chegou, era uma figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. E ele amaldiçoou e falou para secar. Será que Jesus foi? E lá inclusive fala que não estava na estação dos frutos. Mas Jesus já olhou para ela e já conhecia. Né? Então ele viu que era uma figueira que tinha folha, que fala da aparência, mas não tinha fruto, que fala da realidade. Então, antes mesmo da estação do fruto, Jesus já detectou que era uma vida fake, que era um evangelho fake, que era... Né? Você vê lá Adão e Eva quando caíram, eles tamparam as partes íntimas com folhas da figueira. A folha da figueira, quando ela cai, ela só representa vergonha, ela só representa uma vida fake. E aqui ele está dizendo, irmãos, que aquele que ama a palavra do Senhor, as suas folhas não vão cair. E ele não vai secar, como Jesus fez com a figueira, porque ele conhece as raízes daquela árvore. E aí ele fala, e ele dará fruto na estação do fruto. Aquela figueira fake lá que Jesus secou, Jesus já secou antes da estação dos frutos, porque ele já conhecia a raiz. Então aqueles que amam a palavra, as suas folhas não vão cair. Ele não vai viver essa vergonha, porque, né, como a gente leu lá no Salmo 25, né, os teus caminhos são misericórdia e amor. Né? Então essa pessoa está plantada, né, na congregação dos justos, junto a ribeiros. Jesus, quando olha para a figueira, as pessoas quando olham para nós, irmãos, só vê as folhas. Tem muitas folhas, esse cara é bonitão e tal.
Mas Jesus não, ele olha o coração, ele vê as raízes, ele vê o amor pela palavra, ele vê o amor pelo Espírito. Aí por isso que ele pode falar desde... Essa figueira aqui não tá, essa árvore aqui que estava plantada junto a ribeiro, ela não estava na estação de fruto, e a figueira que Jesus amaldiçoou não estava. As duas estavam ok, estou na estação das folhas, é normal eu ter folha. Mas uma, Jesus amaldiçoou e as folhas caíram. A árvore de Salmo 1, ele, antes de chegar na estação dos frutos, a palavra de Deus já dá uma certeza: suas folhas não cairão, não será envergonhado, e ele dará o fruto no tempo certo. Lembra do testemunho do Kleberson? Parecia que demorava, né? Parecia, né, que ele estava batido, que ele estava triste, que ele estava envergonhado, mas você ia na casa dele, ele estava meditando na palavra, confessando a palavra, amando a palavra, meditando nela dia e noite, e aquilo foi conduzindo de glória em glória, e houve um dia que então o Espírito Santo fez um milagre e trocou a própria artéria dele, mas já tinha feito muitos milagres de lugar que ele vai, em atendimento público, exame que ninguém consegue, né, assim, e ele conseguiu o procedimento 2 vezes que ele conseguiu, né, assim, ninguém consegue no SUS, ele conseguiu 2 vezes, médico que falou coisa errada, depois apareceu um que falava coisa certa, e aí Deus foi conduzindo a situação, até que no final, Deus trocou a artéria. Por que não trocou antes? Deus ia trocar, por que não trocou lá? A gente estava aqui contando testemunho de uma forma, no primeiro dia, Deus trocou a artéria. Não, irmãos, existe a estação de dar o fruto, e se você ama a palavra de Deus, se você rejeita as mentiras do diabo, o conselho do ímpio, sabe, tudo que eles falam nos telejornais, nos prontuários médicos, toda falta de esperança, que vai ter desemprego, que vai ter não sei o quê, se você rejeita a palavra do diabo, mas ama a palavra de Deus e medita nela dia e noite, mesmo estando na estação das folhas, você já tem certeza que o fruto virá. Está entendendo, irmãos? Então, essa é a palavra que eu queria para hoje. E eu só queria desafiar os irmãos a amar a palavra. Eu sei que a gente está lendo aqui na Rafruta 1 capítulo da Bíblia por dia. A gente podia ler só 4 versículos, que eu acho que ia até render mais. Né, por exemplo, esse dia a gente estava falando Apocalipse 14, Apocalipse 2, não tem jeito de ser o capítulo inteiro ser extrema verdade, né? Cada versículo é uma coisa. Então, para essa leitura da Havruta, ok, a gente lê assim devagarzinho, pode até diminuir, não precisa ser nem um capítulo inteiro, pode ser 4 versículos, ok, bênção demais. Mas, na sua leitura pessoal, irmão, se desafie mais. Sabe, a Bíblia, um irmão me ensinou o seguinte, que a Bíblia, ela não pode ser lida, sabe, apenas uma época da vida que você vai lá e lê a Bíblia inteira, você lê 2, 3, 4 vezes a Bíblia inteira, e aí eu já li, nunca mais vou ler esse negócio. Não pode você ler ela inteira só uma vez na vida, e não pode você ler todo dia ela. Não, eu sou um leitor assíduo da Bíblia, mas todo dia eu leio Efésios, porque não, Efésios que é da Nova Aliança. Não pode, irmão. A Bíblia, você tem que ler ela toda e sempre. Né? É igual, por exemplo, você vai, a sua alimentação, beterraba é ótimo para a saúde. Ok, mas você vai comer só beterraba todo dia? Né? Não resolve. Então, leia a Bíblia toda e sempre. Se você lê 3 capítulos, você lê ela em 1 ano. Né? Parece nada, mas 4 anos passa assim, ó. Você nem vê. Quando está tendo uma Copa do Mundo, você mal está assistindo aqueles jogos ali, de repente você já está na outra Copa e nem se deu conta. Né? 4 anos passa assim, e você leu a Bíblia 4 vezes já. Se você lê 10 capítulos por dia, a cada 3 meses, parece que você lê ela toda. Né, o Otmani, ele lia o Novo Testamento todo, uma vez por semana,
e tinha um agendamento da leitura do Velho Testamento que era mais pausado, né? Não era assim, não dá para ler o Velho Testamento uma vez por semana. Oi. Então, aí você vai ver os livros dele, a profundidade de revelação é coisa que ninguém nunca alcançou, irmãos. Vem para cá a equipe de louvor, por favor. Então, eu queria te desafiar, né? Existe um canal no YouTube que chama Caminhando pela Bíblia, com Harold Walker. Ele tem lá um plano de leitura bíblico, que você consegue ler a Bíblia todo em um ano, e cada dia, aí vamos supor que hoje era o dia 1 e você leu de Gênesis 1 a 3. Aí você vai lá no canal dele e procura lá dia 1, vai ter uma meditação do Gênesis 1 a 3. Aí amanhã Gênesis 4 a 6, vai ter meditação. Então, então você consegue ler a Bíblia toda, e um irmão muito profundo na palavra que te dá uma meditação altamente cristocêntrica. Então, eu queria assim, vamos orar agora, e eu queria mesmo que você se arrependesse do quanto você lê a Bíblia. Sabe, não estou falando que você lê muito ou pouco, mas imagina o tanto que você ama a Bíblia, né? Porque Jesus fala assim, a quem muito foi perdoado, esse muito amará. Então, às vezes, a gente ama pouco porque a gente não tem noção do quanto Ele nos perdoou. Então, a gente está indo pela justiça própria sem querer. Então, hoje, se arrependa para amar a palavra, né? Porque do Espírito Santo e da palavra, Deus produz vida. Deus produz milagre, Deus produz poder de Deus, Deus produz mudança de vida. O jeito que o Espírito Santo vai falar com você, primariamente é a palavra, e sem a palavra, nada do que existe seria. A Bíblia diz, pela fé entendemos que o universo foi formado segundo a sua palavra. Então o poder que formou o universo, Deus materializou aqui no Logos para você, e esse Logos se fez carne e habitou entre nós. Então eu quero que você fique de pé essa manhã e vamos assim nos colocar, assim nos dispor para amar a palavra, para amar mais e mais, para a gente ver, para a gente, porque quando você ama a palavra, irmãos, você vai descobrindo quem Deus é, o jeito que Ele pensa, o jeito que Ele se relaciona, o que Ele pensa sobre você, o que Ele pensa sobre outras pessoas, qual que é o caráter dEle. Então, assim, se você não é aquela pessoa que ama a palavra, vamos orar agora, vamos nos arrepender, vamos fazer uma aliança da gente amar e amar e amar e amar e amar a palavra. Amém, irmãos? Pai, vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, como disse o rei Davi, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Guardei as tuas palavras no meu coração. Guardei, Pai, tuas palavras são doces, são como favos de mel. A tua palavra revela-nos o Cristo vivo. A tua palavra testifica a respeito de quem Jesus é. A tua palavra nos leva a te conhecer mais e mais a cada dia, a prosseguirmos de glória em glória, de graça em graça, na sua plenitude. Pai, mas nós não amamos a tua palavra como convém. Muitas vezes nós enxergamos apenas como um livro, como um ponto religioso, como um contato com a religião. Mas nós queremos, Pai, beber de Ti, nos alimentar de Ti, em uma base diária, Senhor. Nós queremos conhecer o Teu caráter expresso nas Escrituras. Nós nos arrependemos, ó Deus, de amar tão pouco a Tua palavra. Nós queremos ser essa pessoa bendita do Salmo 1. Nós queremos mergulhar na revelação de Jesus Cristo que o Senhor tem para nós nesses dias. Pai, nós fazemos um concerto, uma aliança com o Senhor, Pai, de ler a Tua palavra,
de ouvir a Tua palavra, de amar e meditar na Tua palavra dia e noite, Pai. Queremos meditar na Tua palavra, ó Deus, dia e noite, para sermos essa árvore plantada junto a ribeiros, que vai dar o seu fruto na estação certa, que não vai experimentar a vergonha das folhas caírem e de serem estéreis no reino de Deus. Nós vamos experimentar o fruto, porque nossas raízes estão fincadas na Tua palavra e em quem Tu és, ó Deus. Nossas raízes, nós somos plantados junto a ribeiros do rio da vida, do rio que flui do trono de Deus. Aleluia, Pai. Deus, nós somos essa árvore frutífera, nós somos essa árvore próspera, nós somos aqueles que tudo que coloca a mão prosperará por causa da Tua bênção, por causa das Tuas promessas reveladas nas Tuas escrituras sagradas. Nós declaramos, Pai, todos aqui, nós amamos a Tua palavra e rejeitamos qualquer coração de incredulidade, qualquer conselho do ímpio. Nós rejeitamos. Nós amamos a Tua palavra, Pai, com um coração ardente, oh Pai, com fogo do Teu Espírito. Nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor, porque aqueles que fazem assim obtêm intimidade com o Senhor, e a nós o Senhor revela os Teus segredos. Nós somos homens e mulheres a quem o Senhor revela os Teus segredos, a Tua aliança, porque nós amamos a Tua palavra, nós ouvimos a voz do Teu Espírito, as promessas da Tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Abanturebia Shabanriba, Remanassou, Viabanduriassou, Evia Chamanduramanduras. Pai,
amor vale mais que mil. Aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus disse: as Escrituras testificam de mim. Nas cartas às 7 igrejas, Jesus traz uma repreensão muito séria para cada um. E a repreensão mais séria ali talvez seja da igreja de Laodiceia, porque ele diz: você é morno. E sabe, irmãos, tem mais de Laodiceia em nós, em mim, do que eu gostaria que tivesse. Mas antes de dar a repreensão, ele dá uma revelação de si mesmo para aquela igreja. Ele fala: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Jesus deu uma revelação dele mesmo para a igreja, aquela igreja foi sendo transformada. Aquela igreja que era morna, que estava perto de ser destruída, ela foi sendo transformada. E lá em Apocalipse 12, ele vê uma noiva gloriosa. Ele vê uma noiva gloriosa. A revelação da palavra coloca dentro de nós o testemunho de Jesus e nos transforma de igreja de Laodiceia para uma noiva gloriosa. Amém, irmãos? Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não